Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 16. Diz o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Tema da mensagem dessa noite: um milagre sem palavras. E por que eu gosto desse texto aqui? Porque normalmente a maioria dos milagres que nós temos relatados nos evangelhos, como que eles estão mencionados para nós? Alguém foi até Jesus, clamou a Jesus, algum amigo levou. Lembra do paralítico? 4 amigos abriram o telhado da casa, desceram o paralítico até Jesus. Os cegos clamavam por Jesus para que Jesus tivesse, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os leprosos foram até Jesus, para serem curados ali. E nós vemos vários outros casos. A mulher com fluxo de sangue, ela foi até Jesus para ser curada. Mas é engraçado ou interessante que esse milagre, ele não teve uma busca num primeiro momento. Porque muitas vezes nós dizemos que para ter milagre tem que ter clamor. E eu não concordo 100% com essa afirmação. Porque se eu for por esse texto da Bíblia aqui, eu vejo que esse texto ele não teve um clamor. Ele teve um momento muito difícil. Ele teve um momento de perda. Quando a gente olha para esse texto, e falando de milagre, o dicionário nos define de uma forma muito interessante a palavra milagre. Ele diz que milagre é um ato sobrenatural, que só Deus pode fazer. É impossível ao homem. Milagre é uma impossibilidade, ou seja, todo milagre ele tem procedência, planejamento e execução divinos. Não tem nada a ver com o homem. Milagre não tem nada a ver com a gente. O milagre só acontece conosco. Mas tudo o resto, planejamento, execução, direcionamento, são de Deus. E aí, algo que me chama a atenção nesse texto é que não tinha nada de bom para acontecer humanamente falando na vida daquela mulher. Tudo de ruim que podia terminar de acontecer estava acontecendo nesse exato momento na vida dela. Por quê? Porque ela perdeu o seu único filho e ela era viúva. Para uma mulher naquele contexto, naquela época, o mundo acabou. Por quê? Porque a descendência se dava através dos filhos. O nome do marido se conservava no filho. Quando aquele único filho morre, já não haveria mais possibilidade de perpetuação da descendência daquela mulher. E para aquele povo naquela época, isso era extremamente importante. Uma coisa tão engraçada, quando a Márcia engravidou do Daniel e 3 meses depois a minha cunhada Ana Lúcia engravidou do Felipe. Lá em casa, na nossa família é tudo assim. Eu tive 2 meninas, meu irmão também teve 2. Aí eu tive um menino, meu irmão também teve 1. E eu disse, agora chega. Ele disse, então agora chega também. Então são 3 para cada lado. Mas sabe o que foi interessante? Um comentário que meu irmão fez uma vez. Ele disse assim, Rubinho, depois que a gente soube da gravidez das 2 e que eram meninos, ele falou, agora a gente leva o sobrenome e ora esse para frente, porque estava ficando feia a nossa história aí. Por mais que a mulher hoje pode conservar o sobrenome, e o marido pode até ficar com o sobrenome da mulher, mas não é a mesma coisa, porque o sobrenome só se conserva no filho homem. E esse era o contexto aqui, era esse o negócio. Só ia seguir a família dessa viúva com um menino vivo, se casando e tendo filhos. Só que aí esse menino morre.
E é interessante porque o texto mostra que Jesus foi até essa cidade. Ele foi até lá. Jesus, sendo Deus, sendo onisciente, ele conhecia todas as coisas, e ele sabia que algo precisava acontecer na vida daquela mulher, para não mudar somente a história dela, mas para mudar todo um povoado. E olha que interessante, a primeira coisa que eu vejo nesse milagre sem palavras, ou sem uma abertura de lábios por clamar a um milagre, é que Deus, Ele se compadece das situações, das dificuldades que nós enfrentamos. E por que eu quero te afirmar isso categoricamente? Porque o diabo muitas vezes vai dizer para você que Deus não se importa com você, nem com a tua família, que Ele não te ama, que só as outras pessoas são importantes. E eu quero dizer para você que isso não é verdade, e a Bíblia mostra isso. Jesus, ele se desloca a uma cidade por causa de uma viúva. A questão não era tanto o menino simplesmente, claro, ele reviveu, ele saiu ganhando, o milagre aconteceu na vida dele, mas o alvo principal de Jesus era essa viúva, era essa mulher, porque ele tinha um propósito a cumprir na vida dela. Sabe por que Deus se importa com nós, com cada um de nós? Porque Ele entregou o próprio Filho dele para morrer por nós na cruz, porque Ele se entregou, Jesus Cristo se entrega na cruz para morrer pela minha e pela sua vida, e isso faz muita diferença, ou toda a diferença, porque se Deus não se importasse conosco, Ele não mandaria o Filho dele morrer por algo que nunca tinha feito. Eu, como você também, jamais faria alguma coisa em detrimento de alguém que não merece. Talvez de quem mereça, o apóstolo Paulo fala, talvez você ame quem mereça, quem te faz o bem, mas talvez você amaria um cara que acabou de matar 15 pessoas com uma metralhadora, inclusive seu próprio filho ou sobrinho. Você amaria esse cara? Difícil. Mas Deus amou assassinos, adúlteros, ladrões, mentirosos, egoístas. Eu não sei quais eram os teus pecados, eu sei dos meus, e nenhum deles nos torna diferentes, porque Jesus ama da mesma forma todas as pessoas. As nossas atitudes vão gerar consequências que só competem ao Senhor julgar e a vida, mas o amor de Deus por nós, Ele é igual. Não importa o que você foi ou o que você fez, o que importa é quem você pode se tornar a partir de Jesus. Quem você pode se tornar, o que você pode realizar. Nós nos martirizamos muito por conta dos nossos erros. Nós ficamos nos culpando muitas vezes por causa das falhas que a gente cometeu durante a nossa vida. Se nós temos a Cristo agora, nós temos uma oportunidade totalmente diferente, porque quando Ele foi à cruz, Ele se compadeceu da nossa miséria espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Jesus toma uma decisão de vir a esse mundo, se entregar numa cruz, morrer sem culpa, por mim e por você. E quando Ele faz isso, Ele demonstra o maior amor que alguém poderia demonstrar em toda a história da humanidade e da criação. Deus nos ama, Deus tem propósitos a cumprir nas nossas vidas. Ele se compadece de você. Talvez você tenha orado essa semana: Senhor, eu acho que o Senhor não se importa comigo. Mas eu quero dizer para você, Deus se importa. E você sabe o que é mais interessante disso tudo? Fazendo uma ponte aqui com a mulher, com a viúva. Antes do milagre começar a acontecer na vida dela, Jesus fez um pedido muito difícil para ela. O que Jesus disse? Parabéns, Edson. O Nilton vai pagar um lanche para você na cantina hoje. Parabéns, Nilton. Você poder abençoar o Edson também. Glória a Deus. Deus é bom. Acertou é assim, vai ser abençoado, é. Respondeu na lata. Jesus disse o que para aquela viúva? Não chore. Viúva, perdendo agora o filho. Jesus chega para ela bem legal e fala assim: chora não. Já pensou? Já pensou? Se você na morte do Ayrton Senna
chorou igual criança. Você já imaginou chorar pela morte de um esposo, de uma esposa, de um filho, e aí Jesus chegar para você naquele momento de dor e falar para você: chora não. Se alguns aí já dizem assim: Jesus, você está de brincadeira comigo, Jesus? Como é que é isso aí? Não vou chorar, o que eu quero mais é chorar. Se joga no chão, sai rolando. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus pediu a coisa certa para ela, porque a gente só deve chorar por algo que não tem mais jeito. Mas tinha algo para acontecer na vida daquela mulher ainda. E o choro não deveria ser eternizado. Às vezes você está eternizando o seu choro por coisas na sua vida que não precisam ser mais assim. Você precisa mudar. Você pode ter sofrido uma perda, você pode ter sofrido uma dificuldade, você pode ter sofrido uma situação difícil, mas isso não é motivo para você chorar a vida inteira. E a própria Bíblia, ela nos dá uma ideia. Olha o que diz aqui o capítulo 7, versículo 12 e 13. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O que eu acho mais engraçado é o contraponto dessas duas situações. Jesus se compadece e pede para ela parar de chorar. Normalmente o que a gente faz quando a gente se compadece de alguém que está sofrendo? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, né? Aquela música velha, né? Mas é quase na prática o que a gente faz. Chora, pode chorar. Aí a pessoa vai, dá até aquela soluçada assim. Chora largado mesmo, porque chorar faz bem para a gente num determinado momento. Mas parece que Jesus se compadece dela e faz o contrário. Ele diz assim: para de chorar. Pare de chorar. Pare de lamentar por essa situação. E vai ter momentos na nossa vida que Jesus vai chegar para nós e vai dizer assim: chega. Ou como diz a pastora Márcia nas assembleias: basta. Chega. Chega de choro. Para de chorar por uma coisa que você não pode resolver sozinho. E é interessante pensar nisso, porque olha o que a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira dura só... Vamos lá de novo? Agora que vocês acordaram? Pois a sua ira dura só, mas o seu favor dura quanto tempo? Olha só que interessante. O momento de Deus nos disciplinar, de chegar na gente, é instantâneo, é momentâneo, é rápido. Mas o favor de Deus, o amor de Deus por nós, é para toda a vida. Deus está em todo o tempo cuidando de nós. Agora a melhor parte é o que todo mundo cita desse texto, né? Nunca cita a primeira parte, mas cita a segunda, e é normal, e eu também gosto de citar a segunda parte, que diz o quê? O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Tanto a decisão de chorar quanto de parar de chorar, aqui, não são de Deus, são da pessoa. Você decide chorar por algo que sofreu, e é normal, mas também você tem que tomar a decisão de dizer: não vou mais chorar por isso. O meu luto acabou. A minha situação se finalizou aqui. Chega. Eu não vou mais viver nisso. Não vou viver mais aprisionado a essa questão. E aí, a gente vai para um segundo negócio aqui. Uma segunda questão sobre esse milagre sem palavras, que é o seguinte, meu irmão: a intervenção de Deus, ela nunca vai acontecer, e olha que eu vou fazer uma afirmação aqui perigosa, ela nunca vai acontecer mediante a nossa vontade. Ela nunca vai acontecer mediante a nossa vontade. Ela pode acontecer mediante a nossa ação. Deus pode mover as coisas mediante um momento de intercessão da sua igreja, Ele pode, mas nunca contra a sua própria vontade. Eu já vi muitas pessoas orando para que Deus mudasse um quadro ou uma situação, mas uma coisa que Deus não faz é mudar. Tiago diz que em Deus não há nem sombra de variação. Ele não muda, Deus é imutável, é um dos atributos de Deus. Deus não muda a sua essência, a sua existência. Ele pode chegar e dizer o seguinte, como era no Antigo Testamento: profeta, vai lá e diz que eu vou destruir a cidade se não se arrepender.
Ah, se arrependeu. Aí Jonas é a história, né? Deus fala para Jonas, vai lá e prega o arrependimento. E Jonas não querendo ir, porque ele não queria que o povo se arrependesse, ele queria que o povo morresse. Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Então ele queria a morte do povo. Olha que profeta legal, né? Bem crente ele. E aí Jonas sofre aquele troço todo lá no ventre do peixe. E depois, por fim das contas, ele prega. Aí o que acontece? Ele prega e o povo se arrepende. E pelo que Deus fala no final, acho que eram mais de 120 mil habitantes ali, que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. O mais engraçado é que quando o povo se arrepende, Jonas vai para chorar. Ele vai ficar embaixo da arvorinha ali, ó. Aí ele senta lá na sombrinha, aí a árvore cresce, ele fica feliz porque para de bater o mormaço na cabeça. Aí de repente Deus vai lá e faz aquela árvore morrer. Aí ele começa a discutir com Deus por causa de uma árvore. E aí Deus fala para ele assim: você está brigando comigo por causa de uma árvore, mas você não viu essas mais de 120 mil pessoas que se arrependeram. Então olha como a gente é tendencioso a ser um pouco egoísta nas questões nossas. E muitas vezes a gente vai se colocar a pedir coisas para Deus que estão totalmente fora do que Ele deseja fazer na nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com o não de Deus, porque o não de Deus ainda assim faz parte do seu projeto de vida para nós. E olha que eu já ouvi não de Deus uma par de vezes já, mas legal assim. E na hora você fica chateado mesmo, porque você gostaria outra coisa. Você gostaria de ouvir outra coisa de Deus. Mas o não de Deus é uma das melhores respostas para a nossa alma. Porque o sim de Deus, muitas vezes, não todas, porque em algumas vezes também Ele vai confrontar o nosso caráter e Ele vai nos levar a fazer coisas que nós não queremos também. Mas normalmente o não de Deus é muito mais difícil de ouvir do que o sim dele. Porque o não de Deus é totalmente confrontativo. Deus vai chegar e falar não. Como Ele fez com Jonas: vai lá e pregue para aquela nação que você deseja que morra. Deus não falou isso, mas a verdade era essa. Normalmente Deus vai nos confrontar de forma muito profunda, para que a gente possa ter uma nova oportunidade de vida, para que a gente possa mudar as nossas ações. E aí é legal, porque olha o que diz o texto, versículo 14 e 15. Como é que chama lá, quando está, não é? O cortejo, né? Cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre caminhando ali para a cidade. E aí versículo 14 e 15 diz: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Você vê que Jesus vem, toca no caixão, não pergunta nada para a mulher. Ele não pergunta, igual aconteceu uma cena muito interessante. Pastor Jeremias Pereira conta que lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele conta que ele foi num velório. A irmã estava lá, o irmão da igreja, e a irmã estava lá chorando, batendo no caixão. Eu não sei se foi com ele ou se é história de amigo dele isso aí, mas eu sei que ele contou essa história lá no retiro da UMB uma vez. E ele chegou e falou que conta a história que sentiu no coração. E o pastor chegou lá e falou com a viúva: irmã, Deus tocou no meu coração para orar pelo seu marido e ele vai ressuscitar. Ela falou assim: se o senhor fizer isso, ele vai morar na sua casa. Toma cuidado aí, meus irmãos. Ai que a tua mulher está pedindo logo a Deus que Ele despache a tua alma para a eternidade. Cuidado aí. Pode deixar que eu pergunto no dia do velório se é para orar. Se ela responder que pode orar, é porque ela está sofrendo mesmo. Se ela falar assim: não, pastor, deixa assim, Deus sabe de todas as coisas. Cuidado. Vocês nunca perguntem isso no meu, tá? Brincadeira. Mas aí é interessante a história pelo seguinte só, né? Às vezes algumas coisas nos surpreendem. Brincando aqui um pouco com essa história, o que o pastor estava imaginando talvez ali? O milagre vai acontecer, o povo vai chorar, sapatear, quebrar asa, vai sair glorificando a Deus, e o fogo vai descer, e o cara vai ressuscitar, e aí a cidade vai ser impactada pelo testemunho de ressurreição.
Não, findou só da mulher falando o seguinte: se o senhor orar e ele ressuscitar, ele vai morar na sua casa. Já pensou um pastor ouvir uma dessa? Acaba com o pique de Goiás, né? Como diz o outro, né? É para acabar. E é verdade. Mas às vezes a gente tem uma situação muito parecida conosco. Porque pode ser que Deus queira fazer coisas que nós não desejamos mais. Claro que aquela mulher queria o seu filho de volta, eu não tenho nem dúvida disso. Mas vamos tentar transportar um pouco isso para a nossa realidade, para o que a gente vive. Será que nós não temos alguns milagres por acontecer da parte de Deus e talvez quem menos quer esse milagre acontecendo somos nós mesmos? Porque o nosso coração está duro. Será que Deus está querendo operar um milagre na tua casa, na tua família, no teu casamento, com a tua relação com os teus filhos ou com os teus pais, mas o teu coração duro não está deixando você sair do caixão? Porque o texto diz que Jesus se aproximou, botou a mão no caixão e falou: jovem, levanta. Só que tem um detalhe: Jesus já está perto de nós. Jesus fez uma promessa, ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus já está do lado do teu caixão, meu irmão. Jesus já está do teu lado. A questão é se nós estamos com o coração aberto para que esse milagre da parte de Jesus chegue na nossa vida. Porque às vezes nós estamos estabelecendo tantas coisas para Deus, o nosso crivo está tão elevado para Deus de certas coisas, que está totalmente fora daquilo que Deus sonhou para a tua vida e para a minha vida. Deus, Ele vai realizar o melhor para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, 2. Romanos 12, 2. É boa, perfeita e agradável. Então não tem nada melhor do que a vontade de Deus para você nem para mim. Nada. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz vai redundar em bênçãos da parte do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta nenhuma dor. Então qualquer coisa que Deus for fazer não nos prejudica. Pode até muitas vezes cutucar a nossa alma lá de algumas coisas que não estão legais conosco, mas não nos dá prejuízo, não nos prejudica, não nos faz mal, porque vai trazer bênção para a nossa vida, vai trazer crescimento. E aí, Marcos capítulo 9, versículo 23. Olha a pergunta aqui. Que essa precisa estar no nosso coração, mesmo quando a gente nem abre a boca por algo. Mas nós precisamos ter isso como convicção. O que aconteceu nessa história aí, nesse momento? Tinha um pai com um filho endemoniado. E aí os discípulos tentando expulsar e não saía de jeito nenhum. O que o pai chegou para Jesus e disse? Se tu podes, cura meu filho. E o que Jesus disse para ele? Se podes, se eu posso fazer, tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis, porque na verdade a realização do milagre, como eu disse, ela vem de Deus. O impossível irrompe do céu, não da terra. Eu só tenho que acreditar que o impossível pode se tornar realidade. É a única coisa que precisa estar no meu coração relacionado a milagre. Eu não preciso acreditar que o fogo vai sair da minha mão para chegar em alguém. Eu só preciso acreditar que Deus pode fazer fogo do céu descer e trazer cura ou fazer qualquer outra coisa que precisar fazer na vida de uma pessoa. Eu não preciso ter todo o conhecimento, todos os detalhes do milagre. Eu só preciso acreditar que milagre existe e que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Então existe essa diferença. Então essa intervenção, meu irmão, ela só vai vir com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Terceiro lugar, tudo tem que acontecer para a glória de Deus. E eu vou repetir isso talvez o resto da minha vida. Qualquer coisa que você fizer tem que ter a ver com Deus, não pode ter a ver com você mesmo. Tudo que você como cristão realiza, se não estiver envolvido a glorificação do nome do Senhor, não tem validade. Pastor, mas de onde você tirou isso? Tem dois textos aqui, o primeiro para finalizar, Lucas 7,16. Olha o que acontece na hora que aquele menino levanta. O que diz o texto? Vamos ler juntos aí? Qual que é a primeira palavra aí? Todos. Só que o que diz antes lá no começo do texto? Tinha umas 20 pessoas.
Grande multidão. Vamos colocar por baixo aí umas 1000 pessoas? Eu já acho que é uma grande multidão, 1000 pessoas. Eu não sei quantos que tinham, mas diz que uma grande multidão estava naquele cortejo fúnebre. E quem foi impactado pelo milagre? Não ficou ninguém de fora. Quando algo acontece para a glória de Deus, ninguém fica de fora. Todo mundo é atingido por esse milagre. E olha que interessante, que não foi só um momento de gratidão, mas algo nasceu no coração daquelas pessoas. Eles ficaram cheios do quê? Temor. E o temor é um negócio muito interessante. Provérbios 1:7 diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Deus começou a tornar aquele povo mais conhecedor do próprio Deus, porque a sabedoria de Deus começou a chegar então no coração daquelas pessoas. O reino de Deus começou a se manifestar na vida daquela multidão, por causa de uma viúva, por causa de um menino que estava morto. Deus, ele se utiliza de tragédias, e entenda bem o que eu vou afirmar. Ele se utiliza das tragédias para glorificar o nome dele. Alguns dizem assim: Deus matou aquela pessoa ali para glorificar o nome dele. Isso eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Pastor, uma tragédia lá que aconteceu, um terremoto, foi obra pura de Deus? Eu acredito que Deus permite certas coisas que a própria humanidade provoca. A maioria das catástrofes que estão acontecendo, a culpa é do ser humano, não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que está desmatando o planeta. Não é Deus que está poluindo os mares. Não é Deus que está poluindo a camada de ozônio. Não é Deus que está fazendo isso. A Bíblia diz que Deus criou tudo e criou tudo perfeito e viu que tudo era bom. E o homem foi lá e deixou de deixar a coisa boa. Ele desbonzou tudo, deixou tudo ruim. Agora a gente faz as coisas erradas, mas quer colocar o crédito da conta em Deus das catástrofes. Mas a responsabilidade é nossa. Nós seres humanos somos responsáveis por muitas coisas. Com isso eu quero dizer o seguinte: eu não posso achar que Deus pega e tem prazer em... Não, foi propósito de Deus de matar todas aquelas pessoas naquela boate em Orlando. Não, para mim jamais. Para mim foi uma pessoa doente, totalmente voltada para o pecado que fez aquilo. Mas para mim não foi um projeto de Deus. Deus permitiu, como Ele permite uma série de situações que acontecem todos os dias. Porque Ele é Senhor, Ele governa e Ele sabe o que está fazendo. Mas eu não posso acreditar que Deus pegou e falou para o cara: vai lá, meu filho, e senta o dedo lá, mata todo mundo. Jamais. Eu não posso acreditar jamais nisso. Porque Deus não faz isso. Umas pessoas, seja quem for a opção religiosa, sexual, qualquer outra coisa que a pessoa tenha, Deus ama todos os seres humanos. Pode não concordar com as suas condutas, é diferente, mas Deus ama todos os seres humanos. Ele ama cada um de nós de maneira igual e incondicional. Deus ama as pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós queremos só pegar a desgraça para falar que Deus manifestou a glória dele, e não é por aí, gente. Me desculpe, mas não pode ser por aí, porque vai chegar alguns momentos na Bíblia que a gente não vai ter explicação. E aí, para não ser mais ignorante, falar Deuteronômio 29:29, que aí é a pior resposta que alguém pode dar. Por favor. Porque as coisas ocultas ficam ao Senhor, as coisas reveladas ao homem e tal. Irmão, tem coisa que de fato a gente não conhece mesmo. Mas uma coisa que eu sei é que tudo acontece para a glória de Deus, de uma forma ou de outra. Mas nem tudo simplesmente foi Deus que pegou e falou: vou fazer isso para ser glorificado agora. Não. Mas Ele ainda assim, sendo soberano, através de uma tragédia, Ele pode sim realizar algo para que o nome dele seja glorificado. Nisso eu acredito. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher aqui. Deus não matou aquele menino. Ele é o dono da vida. Ele pode simplesmente tomar de volta aquilo que é dele. Mas chegou um momento de morte, assim como o de Lázaro também. Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Foi permissão de Deus. Mas muito mais além do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente olha para a vontade de Deus, permissão de Deus, a gente está olhando só para o hoje. A gente está olhando só para as questões pessoais nossas, o que diz respeito a nós. E nós precisamos entender que o governo de Deus, ele é global. Deus age em toda a história da humanidade. Deus não está simplesmente agindo por minha causa. O amor de Deus é único por mim. Ele me ama de uma forma totalmente especial, como Ele te ama também de uma forma totalmente especial. No sentido dele ser Deus e Pai.
Ele nos ama assim. Ama a todos de forma igual. Mas quando Ele olha para mim, Ele olha para mim. Quando Ele olha para você, Ele só está olhando para você. Deus tem essa capacidade. Ele é soberano, Ele é onisciente. Ele pode fazer isso. Ele pode olhar para todos nós nesse momento e olhar ao mesmo tempo para cada um de nós e falar o nosso coração de uma forma totalmente especial ao mesmo tempo. Só Deus faz isso. Por isso que Deus é maravilhoso. Ele realiza esse tipo de coisa. A soberania dele. Agora, quando eu digo isso, é porque às vezes a gente só está olhando para o momento nosso. A gente olha para Lázaro e fala assim: coitada de Marta e Maria, Deus não foi justo com elas. Mas e aquela multidão que estava em volta deles lá, que glorificou a Deus depois que Lázaro ressuscitou? Ah, e essa viúva aqui, como Deus pode ser bom se vai lá e tira o filho único dessa mulher? Mas esse menino volta, ele é restituído e toda uma multidão crê. Aí você diz assim: ah, pastor, mas quando acontece um final feliz é fácil. E eu posso dizer para você, na minha casa eu não tive um final feliz. A minha irmã morreu e não ressuscitou. A minha irmã com 20 anos de idade morreu num acidente de carro, onde eu estava na ida no carro e minha mala estava na volta. E eu decidi ficar mais 30 minutos brincando com os meus primos, e eu não morri naquele acidente. Então eu posso falar bem claramente sobre isso, porque o meu final não foi feliz, num primeiro momento. Só que essa tragédia, ainda assim, me tornou quem eu sou hoje. Mudou a vida dos meus pais. Então eu não acho que Deus seja injusto. Se você ligar a televisão, você vai ver um monte de gente morrendo todo dia. A gente só não gosta quando é na nossa casa. Claro que não gosta. E a gente chorou muito. Só que a vida seguiu. A gente ainda chorou pela minha irmã porque ela morreu e não voltou. Quanta gente está com a família aqui, tem trabalho, tem casa e está chorando. Está chorando por motivo besta, fútil, por orgulho, por idiotice, porque brigou, porque não quer reconhecer que errou, ou porque não quer perdoar, não fala com o pai ou com a mãe ou com os irmãos há anos já porque acha que está certo, e vai morrer com a razão para o inferno, mas para o céu que você não vai. Porque o céu não é lugar de gente certa, que tem razão, é lugar de gente que se submete a Deus. Tem muita gente que é cheia de razão para tudo. Talvez só vai chegar no lugar errado. Não precisa ser assim. Está difícil a tua vida, querido? Você tem saúde? Você pode respirar? Você pode trabalhar? Você tem o que comer ainda? Então para de reclamar. Para de achar que Deus não te ama. Para de achar que Deus é injusto. Para de achar que Deus não se importa com a tua família, tal. Meu irmão, liga a televisão. Olha, eu não tenho paciência de assistir esses programas, porque eu passo mal mesmo durante a semana, lá da Atena e desses outros caras que fazem essas reportagens policiais. Eu não consigo ver, porque eu fico revoltado de ver quanta maldade acontece todo dia. Mas você está achando que a tua situação está difícil? Assiste meia hora desses programas aí todo dia para você ver. Vai ver que talvez a tua situação não é das piores. E que você tem muito motivo para agradecer a Deus. Às vezes você está reclamando que os teus filhos não podem ter tudo que você gostaria de dar, mas você tem filhos. Ou você não pode dar tudo que você gostaria para eles, mas eles têm saúde para brincar, para se sujar na terra, para sair rolando, para voltar. Quantos pais já não têm mais esse privilégio? A gente tem que parar para pensar um pouco na nossa vida. Às vezes a gente dá valor para tantas coisas, para tantas besteiras. Aí a gente é bom para festas sociais, para momentos com as pessoas, a gente sorri por fora e está um caco por dentro. Você acha que é esse tipo de vida que Deus quer que você viva, querido? Muito longe disso. Deus quer que você viva uma vida de verdade, com todas as lutas, com todas as dificuldades, mas você continua, você segue em frente, você não desiste, e não é porque você é brasileiro simplesmente, mas é porque você é filho de Deus,
Porque Deus te ama, porque Ele quer fazer algo diferente na tua vida, Ele quer mudar a tua realidade, Ele quer mudar o contexto que você está vivendo. Então, para isso, você precisa tomar uma decisão diante do Senhor. E eu quero finalizar com um texto para você dizendo o seguinte, 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muita gente pergunta se pode fazer um monte de coisa, né? Você quer a melhor resposta da Bíblia para você? Nem vai para de Paulo, porque tem muita gente que usa mal intencionado. Todas as coisas me são lícitas, mas nunca usa a segunda parte, né? Mas nem todas elas me convêm. Só vai para a primeira. Pastor, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Joia, concordo em gênero no migral, a Bíblia diz isso. Mesmo que você queira ignorar a segunda parte do nem todas me convêm, vem para esse texto aqui, ó. É a melhor resposta. Quer pular da ponte? Vai glorificar Deus? Vai. Quer ir para a balada? Vai glorificar Deus? Quer transar com o namorado antes do casamento? Vai glorificar Deus? Não vai. Quer encher a cara e sair aí, sendo arrastado pela rua? Vai glorificar Deus? Não vai. Quer dar uma surra na esposa ou no marido? Porque hoje em dia, essa realidade ela é recíproca, né? Não dá para falar só que o homem bate, né? Tem umas mulheres boas de MMA aí. Pega umas panelas, sabe arremessar bem e tal. Ainda mais se a mulher for maior que o marido, daí dá ruim pro homem, né? Aí, vai glorificar Deus? Então não faça. A gente tem que parar com esse negócio que a Bíblia diz que a gente pode fazer tudo. Porque a gente usa isso só para satisfação carnal. A gente não usa para o nosso espírito isso. Porque a Bíblia diz que você pode fazer tudo. Você pode orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, amar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. Olha quanta coisa boa a Bíblia diz que você tem que fazer. Não nos canseis de fazer o bem. Paulo diz, você tem que praticar boas obras. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento de Jesus. A Bíblia fala para fazer todas essas coisas aí, meu irmão. Então como é que a gente faz? A melhor resposta está aqui, ó. Você quer ver um milagre acontecer na tua vida? Viva para a glória dele. Viva para glorificar ele. Não importa o teu contexto. Não importa as tuas dificuldades. Se você confiar no Senhor, Ele tem capacidade de mudar todo o contexto da vida que você está vivendo. Ele pode mudar toda a tua história. Você pode, eu coloquei até uma frase aqui para finalizar, você pode estar atravessando um período de luto em alguma área da sua vida. Mas uma coisa eu posso te garantir, em todas as perdas, Deus nunca deixou você, Ele sempre esteve ao seu lado, e Ele tem planos muito maiores do que o que você pode imaginar, do que você está vivendo hoje.